boa noite. No Globo Repórter de hoje, a travessia de montanha mais difícil do Brasil. Nossa equipe passa 4 dias nos picos mais altos da Serra da Mantiqueira. Cenários que nem de longe lembram um país tropical. Diante das nossas câmeras, um espetáculo, o Tangará dançarino e o surpreendente balé do acasalamento. Jequitibá rosa, um gigante com 600 anos de vida. A misteriosa areia que canta. Tudo isso numa das regiões mais desenvolvidas do país, onde brasileiros convivem com vizinhos selvagens. Onças, jacarés, tucanos, urutaus. O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo, no interior de São Paulo e sul de Minas. Interior de São Paulo e sul de Minas. Um Brasil de prosperidade. Agricultura, indústria, tecnologia. E por onde o homem avança, a natureza ainda resiste e surpreende. Nessa chácara, no município paulista de Cosmópolis, uma sinfonia noturna provocou arrepios. Eram mais ou menos 11 horas da noite, eu estava ali fora e ele cantou muito forte. Cheguei a assustar, até me arrepiei e vazei para dentro de casa. O Carlos e a Isabel moram aqui há 25 anos e nunca tinham ouvido nada parecido. É bem triste o cantar dele, não sei, é estranho, é lamúria mesmo, sabe? Aquela coisa assim. O som misterioso vinha da direção daquelas árvores e toda noite desafiava a imaginação. O casal procurava, mas o autor do barulho parecia invisível. Acredite, era mesmo um fantasma. Repare nessa imagem. Vê alguma coisa? Não parece, mas tem bicho aí. Na língua tupi, essa é a ave fantasma, também conhecida como mãe da lua. É o urutau, mestre dos disfarces. Mais do que conhecer, o casal e a nossa equipe passaram a acompanhar o dia a dia dessa ave tão curiosa, que enxerga de olhos fechados, graças a uma fenda nas pálpebras chamada olho mágico. E quando liga os faróis, o urutau revela todo o estilo diferente. Parece uma estátua, mas a natureza está sempre em movimento. O oco de um galho, a geração futura. E o instinto natural de proteção foi dividido entre os pais. De vez em quando, o ovo ficava sozinho. E adivinhe quem eram os guardiões do ninho. Chovendo, ela queria que eu armasse uma sombrinha de praia ali, amarrasse para proteger, entendeu? O ovo? Para proteger a mãe e o ovo, né? Eu falei, não tem cabimento, porque na mata não tem sombrinha, tá entendendo? Um mês de trabalho na maternidade. E de repente, a mamãe urutau ganhou uma mancha branca na barriga. A arte da camuflagem começa cedo. Tava ali embaixo, falei, Carlos, eu acho que tá nascendo. E você via bicando assim a barriguinha. Aí apareceu o filhotinho. Foi lindo, mas foi fantástico. Fofurômetro em alta no ninho.
pequenino no tamanho, mas tem uma fome enorme. Os pais alimentaram a cria até 15 vezes por noite. Mais 30 dias e quanta mudança! O toco fica até pequeno para mãe e filhote. E chegou a hora de se virar sozinho. Voar rumo à liberdade. Ainda hoje, de vez em quando, o fantasma aparece. A alguns quilômetros dali, na cidade de Matão, o inexplicável também aparece, no dom desse homem de encantar os animais. Zé Carlos é todo chamego com a Lara, essa arara canindé. E por onde anda também é seguido de perto por um papagaio. Parceiro, hein? É parceiro, hein? De criança pequena eu sempre gostei de bicho, né? Até na cidade lá tinha galinheiro, tinha coelho, tinha pombo. Meu pai ficava louco comigo e minha mãe. Sempre tive essa aproximação. A minha noiva fala que eu pareço Noé da Arca, que todos os bichos chegam, se aproximam de mim. Nessa arca do Zé Carlos, um dos bichos é especial. Ele costuma ficar nessa área alagada e atende pelo nome, Chico. Será que o Chico tá por aí, Zé? Tá aí. Pode chamar ele pra gente? Vamos chamar ele. Então vamos lá. Chico! Chico, vem! Vem! Ué, é cachorro? Não é cachorro, mas ele atende dessa forma aí. Ah, é? Acostumado assim. Vem, Chico! Vem, Chico! Vem, Chico! Pô, será que justo hoje ele não vai querer aparecer? Não, aparece. Vem, Chico! Esse não nega, não. Vem, Chico! Cadê o Chico? Vem, Chico! Aí ele, ó. Tá chegando aí, ó. Olha, rapaz, tá vindo ali, ó. Vem, Chico! Vem, Chico! Vem! É um jacaré. Vem, Chico! Vem, Chico! Vamos, Chico! Vamos, Chico! Vamos, Chico! Vem, vem, vem! 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 Caramba, o tamanho do jacaré. Vem, vem, vem! Vem aqui! Vem! Vou até afastar aqui. Vem cá, vem! Meu Deus do céu. Bicho vem mesmo. Deita, 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 deita aí. Tá de boa aí? É? Ele é sempre assim, tranquilinho assim, Zé? Ele é tranquilo, tem uma confiança entre eu e ele. O Chico é um jacaré do papo amarelo. Do nordeste ao sudeste é uma espécie comum. Tinha menos de 1 metro. Hoje, se você pegar a conta do focinho dele na ponta da cauda, ele tá com 2 metros. E quanto tempo faz que ele tá aparecendo? Faz 3 anos. 3 anos. 3 anos. Opa! Assustou aqui. Nos fundos da propriedade corre um rio. A suspeita é de que o jacaré vivia por ali e atravessou a cerca vizinha, atraído pela fartura de comida. Até assustei quando eu vi ele aí, que ele apareceu na flor da água aí, tava pescando uma tilápia aí. E ele veio, tava com peixe, comecei a jogar perto dele ali, começou a comer. Hoje eu chamo ele só pela voz, ele vem, eu fico conversando, às vezes estou sozinho aqui, à tarde, sento aí no banco aí, ele vem, sobe na grama, parece que eu converso, ele se interage, fica ouvindo aquela coisa e Fizeram uma amizade. Fizeram uma amizade. Vamos, vem, vem, vem. O Chico desfilou para nossas lentes por vários dias. Já sumiu durante 6 meses e acabou voltando. Tem portas abertas para ser livre, mas parece preso a um laço de amizade. Fico até emocionado, cara. E eu criei um apoio com esse cara aí. Enquanto eu estiver aqui, ele vai estar seguro comigo. Isso é certeza. Nesse condomínio em Campinas, uma nova moradora mudou a rotina de todos. Ela entrou dentro de casa e pegou o saco de pão, jogou no chão, pegou o guardanapo de papel. Eu vi que ela pegou a chave do meu carro. E aí? Aí eu corri atrás dela e segurei ela no gradil e consegui pegar a chave. Aí está a responsável pela bagunça. É uma fêmea de tucano toco, a maior da espécie, carinhosamente chamada de Juju. Ela veio atraída pela área verde do condomínio, mas não se contentou em ficar só ali. Tem filmagem dela em todas as casas. É impressionante, né? E virou a mascote do condomínio, né?
A mascote virou figurinha fácil e a vizinhança passou a registrar os encontros. Alegria de adultos e crianças. A Neuza, que mora ao lado da mata, decidiu oferecer um tratamento VIP. Pesquisei na internet, tinha ração específica para tucano, que foi a minha surpresa, né? Com comida e água fresca, nasceu uma amizade improvável. Juju se aproximou, até demais. Pegou no pé da Neuza, literalmente. Sempre muito à vontade, virou o xodó da casa. Você ficou surpresa de ver Fiquei muito surpresa, porque eu acho o tucano uma ave linda, né? Mas nunca imaginava que eu ia poder colocar a mão num tucano, né? Estamos agora no município paulista de Monte Alto, onde a tranquilidade da zona rural é só aparente. Nessa propriedade, câmeras foram instaladas para vigiar possíveis invasores. Ouvi dizer que estavam roubando peixe e mexendo na propriedade, né? Mexendo em alguns produtos agrícolas e tal. Então a ideia principal era colocar essas armadilhas fotográficas, né, para pegar o ladrão de peixe. O Samuel comprou 2 câmeras e instalou os equipamentos a 200 metros da sede do sítio. Ao analisar as imagens, estranhos brilhos luminosos começaram a surgir. Cada hora me surpreendia e me surpreende até hoje. O quintal da propriedade estava mesmo sendo invadido, mas pela bicharada. A primeira imagem a chamar a atenção parecia a de uma onça pintada, mas era uma versão menor, a jaguatirica. Eu fiquei realmente impressionado, né, com uma jaguatirica próximo da nossa cidade, está aqui na nossa propriedade. Eu fiquei realmente bastante feliz de ter feito esse registro. Um desfile variado. Outro felino, o gato mourisco. Os coatis apareceram aos bandos. Esse bicho peludo, dando bandeira, foi o tamanduá. Ele também passou por aqui à noite e não veio sozinho. Trouxe até um primo, o tamanduá mirim. Esse aí, querendo aparecer, é o macaco prego, animal com o dom de atazanar a vida alheia. O lagarto teiu estava curioso, cismou com a câmera. O casal de cachorros do mato fez questão de demarcar território. Em 3 anos, as lentes espiãs flagraram 19 espécies. As imagens impressionam e a pergunta é inevitável. Por que tantos bichos aparecem numa área próxima da cidade? A resposta está na preservação. A propriedade fica próxima a um corredor ecológico, um fragmento de mata nativa que se estende por 120 quilômetros e encobre várias cidades. É uma área de serra, onde o homem não chega e, por isso, se tornou um refúgio da vida selvagem. Mas e os brilhos noturnos? O que seriam? Pertencem aos maiores predadores dessa mata. Uma família de onças pardas. A mãe apareceu com 2 filhotes pequenos. 1 ano depois, as crias já estavam crescidinhas. E apesar dos hábitos noturnos, os felinos também desfilaram à luz do dia. Me surpreendeu, porque uma que eu nem imaginava que tinha onça parda aqui. E a quantidade da onça, né, passando várias vezes, para cada 10, 15 dias eu tenho um registro dela. Foram muitos registros, por uma área grande, para 2 câmaras apenas. Então realmente isso me surpreendeu, me deixou muito feliz. Cada vez que abro a câmera é um registro bem legal. No dia da nossa visita, as câmeras também tinham novidades. E aí, tem alguma coisa aí? Sim, novamente a onça. Dá pra ver aí? Dá pra ver. Olha só, rapaz. Que espetáculo. Numa região transformada pelo progresso,
a convivência entre homens e bichos ainda é possível. Ao invés de fazer loteamento, desmatar, se o homem não fizer nada, né, os bichos dão um jeito. Eles acabam achando o caminho deles, como que foi feito nesse caso aqui. Frio, cansaço, superação. Nossos repórteres aceitam o desafio e conseguem vencer a travessia de montanha mais difícil do Brasil. Daqui a pouco. Que lugar é esse? Onde a terra toca as nuvens e se pode ver além do horizonte. Serra da Mantiqueira, gigante, que se estende por 3 estados. E desafia o homem no sonho da conquista, hoje e sempre. Estamos em Passa Quatro, Minas Gerais. Lugar onde o tempo não passa. Aqui nos preparamos para percorrer um trecho da Serra da Mantiqueira, conhecido como Travessia da Serra Fina. Vamos sair de Passa Quatro e subir alguns dos picos mais altos da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. O Pico do Quartzito, o do Capim Amarelo, a Pedra da Mina, até chegar ao Pico dos 3 Estados. Bom, esse é o ponto de partida para a nossa aventura. A gente está aqui em frente a uma gruta, conhecida como a Toca do Lobo. Daqui a gente vai subir a ladeira a mais de 2.000 metros de altitude. Vai ser uma caminhada de 4 dias, mais de 30 quilômetros. Por isso, essa é considerada uma das travessias de montanha mais difíceis do Brasil. As mochilas com roupas, água e alimentos serão um fardo necessário para a sobrevivência. Quanto pesa essa mochila sua? Hoje, com esse balde, ela está em torno de 38, 40 quilos, mais ou menos. Tudo isso? Tudo isso. Ah, você não vai carregar tudo isso, não? Tem que carregar. Até lá em cima? Até lá em cima. A travessia toda. Que isso? Vai dar uma dor nas costas tremenda. Não dá, não dói as costas, não é só ter um preparo que dá para carregar, sim. Os guias vão na frente para montar o acampamento. Depois, segue a nossa equipe, com o geógrafo Lorenzo ensinando o caminho das pedras. Com o peso dos equipamentos de TV, iniciamos a subida num trecho de mata mais fechado. E logo estamos caminhando entre as nuvens. Surgem os trechos mais íngremes. Logo nos primeiros andares do edifício Serra da Mantiqueira, já percebemos que o desafio seria maior que o nosso preparo físico. Uma descansada aqui. Não tá fácil, não. Aonde que eu fui me meter? E aí, Guina? Após 3 horas de subida, a primeira parada. O pessoal trouxe aqui o lanche, os banquetes. Hoje aqui tem sanduíche de lombo, tem pão sírio, tem tomate, tem até cafezinho. O pessoal pensa em tudo. É hora de recarregar as baterias, porque ainda tem muita subida pela frente. Passo a passo e com muito esforço, subimos na vida, rumo ao primeiro arranha-céu natural. Chegando onde aí? Aqui é o Pico do Quartzito e a gente alcançou os 2.000 metros de altitude agora. Por que tem esse nome? Pelo tipo de formação geológica, as rochas que compõem essa montanha. São rochas de quartzo? São rochas com bastante quartzo, que é uma situação bem diferente do resto da Serra Fina, que são rochas que praticamente não tem quartzo nem silício. Ele falta muito para o nosso objetivo aí de hoje? Falta pelo menos metade, um pouquinho mais talvez. Metade? Nossa Senhora!
alguns minutos de contemplação e iniciamos a descida do quartzito. Foi só o primeiro ponto alto da nossa aventura. Não é à toa que a travessia se chama Serra Fina. Em alguns trechos, a gente caminha na crista da montanha, assim, em fila indiana. Caminhamos lado a lado com o perigo e com os grandes cenários da Serra da Mantiqueira. De um lado São Paulo, do outro Minas. Aqui a gente tem a exata dimensão do homem diante da natureza. Quanto mais alto chegamos, melhor se pode ver os desafios e as belezas que se revelam no horizonte. A cada degrau, a paisagem muda, inclusive a vegetação. As subidas vão ficando mais íngremes, os obstáculos vão aumentando, né? Olha só o tamanho do mato aqui. Para o trilheiro de primeira viagem, esse primeiro dia assusta um pouco. Deixamos para trás os belos cenários para ir ao encontro de outros com mais altitude. Quanto mais próximos do topo, maior a dificuldade. É inevitável se questionar: qual a razão de tanto sacrifício? E a natureza vem com a resposta. O crepúsculo nas montanhas é um presente. Enquanto curtimos essa paisagem, lá no topo as barracas já estão montadas. Só faltam os hóspedes. Depois de 9 horas de caminhada, finalmente a gente está chegando ao Pico do Capim Amarelo. No escuro e no bagaço. Os dias terminam e começam com a mesma exuberância. Se a fé move a montanha, a superação move o homem. Nós estamos a 2.500 metros de altitude e hoje nosso desafio é maior. Nós vamos tentar alcançar o 4º maior pico do Brasil, a Pedra da Mina. Daqui a gente consegue ver o nosso objetivo. É aquela pedra mais alta lá, ela tem 2.798 metros de altitude. Vai ser um dia inteiro de caminhada. Nosso desafio é do tamanho das montanhas. Quantos quilômetros a gente vai andar hoje? Não, em torno de 6 quilômetros, mais ou menos. É o dia em quilometragem mais longo da travessia. Parece pouco falando assim, né? Mas o nível técnico faz a gente caminhar bem devagar. Tem que prestar bastante atenção no que está fazendo. Então, vai aos extremos mesmo. A Serra Fina é extremo. E nesse planeta extremo, fazemos a descida para as próximas subidas. Mais de 2 horas de caminhada com a companhia dos arbustos. Nesse trecho, as encostas são as mais íngremes. Tem hora que a gente fica no limite. Ah, se tivéssemos asas como o casal de sanhaços. São aves típicas de altitude. Assim como os falcões. A vida também mostra sua diversidade nos jardins suspensos. Delicadeza que brota das rochas. Quanto mais perto da Pedra da Mina, maior o jogo de luzes ao entardecer. Cenário em constante transformação. Já o nosso objetivo está imóvel, mas parece cada vez mais distante. Não vamos conseguir chegar à Pedra da Mina hoje. Acabou ficando muito tarde, cansaço. Agora o frio está pegando também. Provavelmente a gente deve ter temperatura abaixo de 0. Então a aventura continua amanhã. Vou ficar na barraquinha hoje, bem quietinho.
Enquanto uns descansam, outros preparam o jantar. Calorias para uma noite que promete ser gelada. É comum pra gente que tá aqui direto, tipo, -9, -8. No dia seguinte, a comprovação da temperatura abaixo de zero. O gelo é o mais novo obstáculo. Devidamente agasalhados, partimos para chegar ao topo da Pedra da Mina. Mal dá para acreditar. Estamos chegando. Estamos no topo da Serra da Mantiqueira. O quarto ponto mais alto do Brasil. As pernas estão doloridas, mas valeu a pena. Conseguimos. Não é todo mundo que pode ter um ponto de vista privilegiado como esse. Olhar o mundo de cima para baixo. E no teto do Sudeste brasileiro, a visão é de outro planeta. Diante dos olhos, o Pico do Capim Amarelo, dos Marins. E no Parque do Itatiaia, o das Agulhas Negras. Há 18 anos, a Pedra da Mina ganhou o título de quarto maior pico do Brasil. Lorenzo, nosso guia, coordenou a primeira medição de campo que corrigiu as estimativas. Antes, o Pico das Agulhas Negras era apontado como o maior da Mantiqueira. A primeira medição da Pedra da Mina foi feita em janeiro de 2000, dentro desse projeto que eu coordenei. No mesmo ano, a gente também fez uma nova medição do Pico Agulhas Negras com a mesma metodologia. E mesmo assim deu uma diferença de 8 metros entre os dois picos, sendo a Pedra da Mina mais alta. O que é isso aqui, Lorenzo? Isso aqui é o livro de cume da Pedra da Mina. Então, quando as pessoas que conseguem chegar até aqui em cima podem assinar, deixar o seu nome e um registro. Vamos assinar então? Vamos. O Globo Repórter esteve aqui. Tá aqui a prova. Na descida, o peso do corpo e das mochilas se concentra nos joelhos. Quem disse que todo santo ajuda? As dificuldades ganham uma nova geografia. No Vale do Ruá, uma área de charco. Labirinto pantanoso, onde os pés afundam. Mas essa travessia é obrigatória para alcançar nosso último objetivo. O Pico dos Três Estados. Mais uma vez, não conseguimos chegar com a luz do dia. Um novo amanhecer. Em mais uma cobertura de luxo da Mantiqueira. Nos mapas, é uma curiosidade que pouco aparece. Mas nós estamos um encontro entre 3 estados. Eu estou aqui em São Paulo. Mais um passo, Minas Gerais. Mais um pouquinho, Rio de Janeiro. Com 2.665 metros de altitude, o Pico dos Três Estados é o ponto final da nossa aventura. O último grande desafio da travessia da Serra Fina. Acampados no Pico dos Três Estados, Milena e Tiago cruzaram várias vezes nosso caminho durante a expedição. O casal de namorados é de Curvelo, em Minas Gerais. E como nós, ele fez a travessia pela primeira vez. Tem que ter um preparo físico. Eu já venho de uma vida assim que sempre está ligado ao esporte, mas senti muito e foi muito árduo. Essa imponência da Serra Fina, eu acho que é uma conexão direta com o divino. Assim. A gente brinca que a gente está literalmente mais perto de Deus, né? Por causa da altitude. Com as bênçãos da Mãe Natureza, iniciamos o trecho final enfrentando picos menores. E descidas traiçoeiras que fazem a gente perder o chão. Segura, peão! Nos últimos quilômetros, falta água, fôlego
mas não superação. Depois de 4 dias em cima da montanha, não tem imagem melhor que essa da chegada. A gente está aqui em frente ao sítio que marca o fim da nossa aventura. Foi um teste psicológico, físico, pessoal, profissional, mas nós conseguimos, né? Parabéns. Valeu. Essa equipe aqui foi muito guerreira. As lembranças de quem chega ao topo se misturam ao sentimento de vencer os próprios limites. Desafio que move o homem. Um gigante com 600 anos de vida. O Jequitibá rosa sobrevive no interior de São Paulo. E o fascinante balé de acasalamento do Tangará Dançarino. Voltamos já já. O avanço do progresso no interior paulista fez o verde encolher. Reduziu um dos biomas mais importantes do Brasil, a Mata Atlântica. Restam apenas 22% da vegetação original no estado. E uma dessas ilhas de remanescentes é o Parque Estadual Vassununga, em Santa Rita do Passa Quatro. Tem 800 hectares e 350 espécies de árvores. Uma em especial ganha destaque na paisagem. Tem altura equivalente a um prédio de 13 andares. Um Jequitibá rosa, testemunha da história há mais de 600 anos. Essa gigante centenária merece até um abraço. Mas seriam necessárias 12 pessoas para fechar o círculo ao redor do tronco. A imponência do Jequitibá rosa revela a insignificância do homem diante da natureza. No sul de Minas Gerais, os resquícios de Mata Atlântica têm a proteção do céu. Estamos em Poços de Caldas, cidade turística, das águas medicinais e natureza exuberante. Palco de um artista. Me disseram que tem um dançarino espetacular aqui na cidade. Você conhece ele? Não. Não? Não. Mas diz que ele dança muito. Você não sabe onde eu posso encontrá-lo? Só se for no coreto. É? Esse dançarino é bom mesmo? Ele é excelente, viu? Muito profissional? Bom. Profissional. Só que a gente vai achar ele em danceteria ou no coreto, não. A gente vai achar ele em outro local. Onde? As florestas aqui da região de Poços de Caldas. Então, vamos lá atrás dele? Vamos embora. Vamos achar esse dançarino aí. Vamos embora. Com o guia Ederson, percorremos as trilhas da Mata Atlântica em busca de uma ave colorida. O Tangará Dançarino, protagonista de um show. Os livros de ornitologia retratam o ritual de acasalamento dessa espécie como uma dança, onde vários machos cortejam a fêmea. Fenômeno que só tem a mata como testemunha. Desbravamos a floresta na altitude, 1.400 metros acima do nível do mar. Uma busca que exige paciência. A gente está ouvindo o canto do bicho, mas o difícil é ver, porque a ave tem pouco mais de 10 centímetros de tamanho e a mata é gigantesca. Somos atraídos na direção do canto. E depois de muita procura, o artista entra em cena. Revela o azul celeste e o topete punk escarlate. São vários e estão agitados. É época de reprodução. De repente, os machos se reúnem e começam uma exibição. Seria essa a famosa dança de acasalamento do Tangará Dançarino? Na verdade, não era a fêmea que estava ali, era outro macho. Muito provável que seja uma forma de estar treinando ali para quando a fêmea aparecer, essa exibição seja mais perfeita possível. É ensaio, mas já encanta a plateia. As imagens em super câmera lenta mostram que um macho faz o papel da fêmea e os outros capricham no treino.
Afinal, a dama pode aparecer a qualquer momento. Nesse dia, não veio. Mas com insistência e sorte, registramos a imagem lendária. Vestida em verde oliva, a fêmea surge para avaliar os pretendentes. Os artistas se agitam. É hora do show. Diante da jurada exigente, os dançarinos se exibem numa ciranda frenética. A coreografia dura pouco mais de 1 minuto. Até que um dos machos encerra a apresentação. Mas o espetáculo tem bis. O dançarino mais sedutor conquista o direito de levar a namorada. Quando o macho ele tem assim, uma desenvoltura para a dança, isso reflete que ele é um macho mais hábil, mais fértil. Mas quem decide são elas. Sempre as fêmeas. Para que a fêmea faça a escolha, a dança deve ser bem executada por todos. Um trabalho em conjunto, mas só para um felizardo vai dar namoro. A natureza é assim, trabalha em cooperação, inclusive com a mata. Além de bailarinos, os tangarás regurgitam sementes e renovam a floresta. Para que o show do dançarino continue, o palco precisa estar preservado. Temos que fazer nossa parte, com certeza. De estar preservando, de estar cuidando desses poucos fragmentos florestais que ainda restam, né? Porque isso é vital para não só o tangará, como todas as outras espécies, né? O rio mais limpo de São Paulo e a misteriosa areia que canta. É no próximo bloco. % dos rios de São Paulo têm a qualidade da água regular, ruim ou péssima, segundo a Companhia Ambiental do Estado, a CETESB. Na região mais desenvolvida do país, práticas antigas persistem. Mas ainda há um sopro de esperança. Com mais de 2.000 nascentes, essa cidade não poderia ter outro nome: Brotas. Capital do turismo de aventura. Cachoeiras e corredeiras descarregam a adrenalina no rio Jacaré-Pepira. Com 174 quilômetros, é considerado um dos mais preservados do estado. Resultado do trabalho de 3 décadas de uma ONG, criada pelos próprios moradores para fiscalizar as regras ambientais. O nosso trabalho efetivo, principalmente por Brotas ser uma cidade turística, é na abertura da temporada e no encerramento da temporada, é uma descida de rio de fiscalização dos resíduos que ficaram nessa margem, que é a consequência do uso da cidade. A cortina verde esconde o brilho de um tesouro. É a joia de tom esmeralda que vamos conhecer. Nesse oásis, a água reflete preservação. É uma área de nascentes. Aquário cristalino, onde o menor peixe não passa despercebido. Vários olhos d'água dão essa visão privilegiada. Escoam a abundância de um gigante. Um reservatório natural subterrâneo, o Aquífero Guarani, que passa pelo Brasil e outros 3 países. Essa fonte foi aferida em períodos de seca, né, quantidades de água ao redor de 200 metros cúbicos por hora, ou seja, 200.000 litros de água a cada hora. Isso é muito? Isso dá para abastecer uma cidade com 10.000 habitantes. O segredo dessa piscina natural está na areia, que filtra a água. São grãos de quartzo, o mesmo material que fabrica o vidro. É bonito de ver e curioso de ouvir. Quando a gente esfrega a areia, olha como
começa a produzir um som, parece uma cuíca. O pessoal diz aqui que é a areia que canta. Em mãos mais habilidosas, a cuíca natural ronca num ritmo bem brasileiro. Ó, vai sair um sambinha aí. Dá até pra tentar o samba. É música para os ouvidos de quem aprende mais sobre a natureza. Acho que só o humano canta. E então a areia cantar eu nunca vi, não. Diferente. Diferente, muito diferente. Os alunos de uma escola particular de São Paulo fizeram do meio ambiente a sala de aula. Nem precisa de legenda para perceber a temperatura da água. Ainda assim, eles não se contentaram em colocar só os pés. Será que as futuras gerações também vão mergulhar nessas águas? Contemplar as paisagens? E se surpreender com os bichos? Depende do tipo de riqueza que o homem vai dar importância. E você fica agora com Máquina Mortífera, a série. Um bom fim de semana e até a próxima sexta.